Flamengo, Vene Casagrande? Flamengo, com certeza, favorito ao título. Para mim, é o principal favorito, inclusive. Hoje, a competição começa nesse final de semana. Se eu tivesse que arriscar aqui no principal favorito, pelo tudo que está acontecendo no início da temporada, pelo que os clubes vêm mostrando. Exemplo, o Palmeiras, por exemplo, que é outro que eu vou botar ali como favorito ao título, não vem jogando um bom futebol, muito pelo contrário, o Abel Ferreira está sendo muito cobrado pela exigência de ter um futebol melhor dentro de campo. Então hoje eu considero o Flamengo favorito ao título, favoritaço ao título entre todos os clubes. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo ali que saiu na seleção no campeonato, vários jogadores, meio time pelo menos ali eram jogadores do Flamengo. E a imprensa segue analisando tudo, comentando, falando um pouco sobre o que esperar também desse time para o restante de 2025, na verdade para a temporada de 2025, né? É um Flamengo que vai muito forte certamente para brigar por todos os títulos que disputará. Rolou também ali um pouco da folha salarial, onde falou que o Flamengo tinha a maior folha do último ano. Vene Casagrande também pôde dar uma opinião. E ainda comentaram ali a imprensa carioca sobre o que esperar do Flamengo, se o Flamengo é favorito ao título, se pode decepcionar, se vai surpreender muita gente. É isso que veremos no vídeo de hoje. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Isso aqui é de 24 ou de 25? É de 24, tá bom? É o último balanço, naturalmente, fizeram na temporada passada. Ao lado aqui, dentro do parênteses, tem a posição que ficou na última temporada. Então, o valor que cada clube gastava por mês com futebol em 24 e a colocação. O Flamengo é o primeiro com 27 milhões de sua folha salarial, né, quase 28 milhões. Em terceiro lugar ficou o Flamengo. O Palmeiras é o segundo com 18,5 milhões por mês e ficou em segundo lugar também. O Atlético Mineiro é o terceiro na folha salarial com 18 milhões e 300 mil e ficou em 12º, foi também para a final da Libertadores e para a final da Copa do Brasil. O Botafogo em quarto com 17,8 milhões por mês e foi o campeão dessa competição. O Corinthians em quinto. Olha a folha salarial do Corinthians, minha gente, 17 milhões e 600. Ficou em sétimo colocado. O Internacional é o sexto na folha salarial com 15,7 milhões por mês. Ficou em quinto colocado, como uma média aí, né? Em sétimo, o São Paulo com 15 milhões por mês, ficou em sexto colocado. O Grêmio em oitavo na folha salarial com 13 milhões,6 e ficou em 14º. Lembrando que o Grêmio e o Internacional tiveram um grande problema na temporada de 24, que foram as chuvas e a tragédia que aconteceu em Porto Alegre. A gente nunca pode esquecer isso. Em nono, o Fluminense com 13 milhões na folha salarial. Em 13º, o Vasco aí com 10,9 milhões por mês que gasta no futebol. Ficou em décimo. O Vasco que ficou aonde deveria ficar, né? Mas talvez, eu não sei, esse site só esteja levando em consideração o salário. Talvez esteja tirando direito de imagem, porque a folha do Vasco é maior do que isso aí. É maior que isso aí? E eu, assim, com todo respeito ao site que fez isso, eu duvido que o Flamengo tenha a maior folha salarial. Você acha que é quem? Palmeiras? Não. Corinthians, por exemplo. Eu acho que o Corinthians pode ser o primeiro. É? Tem o Memphis Depay, mas é do gente. ano passado, tá? E Tudo ele bem, chegou mas o Memphis Depay chegou ano passado também. Isso talvez possa ser do início não acredito do ano. nesse site. Porque de verdade, o assim. Memphis chegou o quê? Em agosto, né? Não, eu citei o Memphis aqui, mas tem outros atletas também. Muito bem, mas por a gente exemplo, teve o uma Igor noção, Coronado mais ou é um menos, jogador né? que ganha quase 2 milhões. Isso aí não é segredo pra ninguém. O próprio Corinthians já mencionou isso aí, o gasto que o Igor Coronado tem. Tô dando um exemplo aqui rapidamente. Eu acho que, no final das contas, todo mundo vai ter um valor acima do que tá aí, eu entendeu? também acho. Mas eu acho que a ordem também não muda muito aí, não. Eu também acho que não. Porque muda também muito aí, ele não. tem o Memphis, ele tem o Coronado, mas não tem muitos outros Tem também. outros, Fernandinha. A folha salarial do Corinthians aumentou. é Mas uma ela das é maiores. grande, quinto, O Corinthians quinto fez colocado. o Corinthians fez um investimento no ano passado, aumentou sua dívida em quase 700 milhões de reais. Mas isso não quer dizer que o Corinthians tem uma folha salarial maior que do Botafogo, do Palmeiras e do Flamengo. Eu também acho tenho uma que não. certa dificuldade de acreditar nisso. Bom, vamos lá. E tem outra página ou é isso aqui? Tem outra página, Deixa eu ver se eu girou. consigo achar aqui uma. Olha aí, o Bahia em 11º, 9 milhões, ficou em oitavo. O Cruzeiro em 12º, 9 milhões também em nono. O Red Bull Bragantino, 7,4 milhões, ficou em 16º.
O Fortaleza, com uma folha de 6,7 milhões. Você tem o número do Fortaleza de cabeça, não tem, Vini 8 Casagrande? milhões. Era você, então, 8 que milhões. tinha. A folha Então, tá do vendo? Fortaleza Só é abre 8 um pouquinho, milhões. 8 É o melhor milhões. custo-benefício do futebol Fortaleza, brasileiro. ele tem uma folha de 8 milhões, como disse o Pedrosa, ele ficou em quarto colocado, né? Brigando o tempo inteiro e muitas vezes no ano passado pela liderança da competição, o Fortaleza. Atlético Paranense, 5,8 milhões por mês, ficou em 17º. O Vitória, 5,1 milhões por mês em 11º. O Atlético Goianiense, 4,3 milhões, ficou em 19º. O Cuiabá, bem enxutinha a folha do Cuiabá, né? 3,6 milhões por mês, ficou em 20º. Criciúma, 3,6 milhões, 18º. E o Juventude, 3,5 milhões por mês, ficou em 15º. É mais ou menos, tá, gente? Foi o que a gente falou. Às vezes é uma folha que 4, Lucas, médio quem investe pouco. Vamos agora para a tier list. Vamos fazer aquela listinha do que a gente acha que vai acontecer com os clubes aqui embaixo. Vamos começar com o Fluminense. Vocês acham que ele vai entrar no favoritos ao título? Top 8 pode surpreender. Luta para não cair ou Z4? Lucas Pedrosa, Fluminense. Fluminense pode surpreender. Também acho que é uma equipe que se reforçou bastante nessa janela. Todos os jogadores como o Canóbio, como o Hércules. O Otávio, infelizmente, teve uma lesão, mas é um jogador também interessante. Estou muito ansioso para ver o Lescano, que é o meio-campo que veio do futebol paraguaio. Então, o Fluminense já tinha um conjunto decente. Eu acho que o Fluminense pode surpreender. A grande verdade é que pro que o Flu mostrou nas últimas temporadas, era no mínimo um top 8. Só que como o ano passado surpreendeu negativamente, a gente vai colocar ele no Só pode uma surpreender. dúvida, Concordam? quando vocês botam aí podem surpreender, o surpreender em relação a quê? Porque assim, eu botaria o Fluminense no top 8. Top 8. Quando você bota surpreender, o quê? Brigar por título? G4? É positivamente. É isso? Então, positivamente. Eu vou votar no top 8. Eu não acho que o Fluminense vai brigar por título e nem vai brigar pelo G4. Eu acho que pode surpreender. Não, peraí. Eu acho. Então, eu vou pelo top 8. É positivamente, Então tá? pode surpreender, está acima do top 8, é não, isso? o top 8 é que você acha que ele não vai ser campeão. É isso? Mas ele vai estar ali no top 8. Aqui, a gente, isso aqui pra mim é uma... Eu tô indo nessa linha, tá, Fernandinho? Eu entendi. Isso aqui pra mim é meio que uma certeza. Ele vai ficar no top 8 essa temporada. Então aí ele pode surpreender buscando um título, buscando um G4. Eu não acredito em título. Aí eu não acredito, não. Então eu botaria o Fluminense no Top top 8 eu, também. eu votaria no pode surpreender, mas aqui é uma Se a democracia, régua bota é no essa, top 8. A é régua é isso. essa. Não é essa? Entendi certo a regra do jogo? É isso. Entendi aí? Foi isso que vocês inventaram? Essa é a isso. regra do jogo, Tá, entendeu? eu vou no top 8. Eu votaria no pode surpreender, então vocês escolheram o top 8, então o Fluminense ali no top 8. O Flamengo, Vene Casagrande? Flamengo, com certeza, favorito ao título. Para mim, é o principal favorito, inclusive. Hoje, a competição começa nesse final de semana. Se eu tivesse que arriscar aqui no principal favorito, pelo tudo que está acontecendo no início da temporada, pelo que os clubes vêm mostrando. Exemplo, o Palmeiras, por exemplo, que é outro que eu vou botar ali como favorito ao título, não vem jogando um bom futebol, muito pelo contrário, o Abel Ferreira está sendo muito cobrado pela exigência de ter um futebol melhor dentro de campo. Então hoje eu considero o Flamengo favorito ao título, favoritaço ao título entre todos os clubes. Favoritaço eu não consigo dizer porque é o Campeonato Brasileiro. E quando o Campeonato Brasileiro chega é bem diferente. Assim, tem times como o Internacional jogando muita bola, o próprio Corinthians que vai chegar com muita moral no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras por si só é o Palmeiras, apesar de estar jogando muito mal. O Botafogo pode surpreender, então eu coloco o Flamengo favorito ao título, mas não favoritaço. Porque o Campeonato Brasileiro não pode ter um favoritaço. Quando eu digo favoritaço, é o principal favorito. Entende? Pra mim é o número 1 ali a brigar pelo título. Mas eu tô com o Pedrosa. Eu também não acho que é um número 1 pra brigar com o título. Até porque você falou ontem, que foi você ou foi o Pedrosa, que talvez esse vai ser o campeonato mais equilibrado por cima. Então. Vocês dois, né? Uhum. É porque eu tô levando em consideração o investimento que o Flamengo tem em seu elenco. A gente pôde ver ali, segundo o site, que tem a maior folha salarial. Bons jogadores. Pra mim, o melhor elenco do futebol sul-americano. Um treinador que está dando conta do recado, inclusive muitos pedem na seleção brasileira atualmente, e o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, diante disso tudo, diante desse cenário, eu boto o Flamengo, inclusive vem jogando o melhor futebol. Para mim é o melhor futebol. Eu acompanho, por exemplo, o Internacional, que para mim é um bom time também, e vai brigar pelo título, considero que vai ser um dos favoritos ao título também, mas o Flamengo, para mim, é o principal. Eu acho que a briga vai ser longa e boa. Se a gente for parar para lembrar de 2024, e aí eu sei em detalhes, porque foi o meu time que
que penou e no final tocou na taça, e vocês, obviamente, com a memória boa que vocês têm, vocês vão lembrar, o Botafogo brigou o título no início, em 16ª rodada, com o Flamengo. Quando eu falo brigou, porque para o confronto direto, quem ganhasse assumiria a primeira colocação. Sim. Com o Flamengo, do primeiro turno, com o Palmeiras no primeiro e no segundo turno. No momento em que eles se encontraram, foi o momento que quem vencesse assumiria o Só pra ficar claro, eu não tô dizendo que o Flamengo vai ser campeão não, tá, gente? Deu pra entender, embora perfeito. tenha aparecido. E com o Fortaleza, o Botafogo, em algum momento que ele encontrou o Fortaleza... mas quando ele encontrou, quem ganhasse assumiria a liderança. Sim. Ele foi com o Fortaleza, foi com o Palmeiras na ida e na volta e foi com o Flamengo. É porque no passado o Inter enfrentou a tragédia. Porque eles montaram... Eu lembro disso, o presidente falando, a gente está montando o time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que a gente tem que mudar essa régua. Como assim? Eu acho que o top 8 está acima do pode surpreender. Porque, por exemplo, o top 8 significa que esse time vai estar entre os 8 colocados. Eles vão mudar. Sabe por quê, Lucas Pedrosa? Você é um cara que você convence com a sua lábia. É porque, por exemplo, o Vasco. Eu não sei se o Vasco vai estar no top 8 para eu botar o Vasco no top 8, com certeza. Meio de tabela, tá bom? Isso, eu acho que é isso. Então vamos lá. Meu fogão. Eu vou votar primeiro. Um dos favoritos ao título. Vocês. Eu acho que, pelo que o Botafogo fez no ano passado e por ter jogadores que são campeões brasileiros, tem um grupo que é campeão brasileiro, apesar de muitos terem saído, eu não posso colocar o Botafogo na mesma prateleira do que o Fluminense. Eu vou colocar, mesmo com todo esse início de temporada, o Botafogo tropeçando, o novo técnico, o Botafogo ainda tem um time muito bom. Então eu vou botar favorito ao título também. Você, Venê? Diante dessa classificação que nós temos aí, eu coloco como favorito ao título também. Vocês não estão acreditando no meu fogão, é isso? Se tivesse ali briga pelo G4, talvez eu colocasse brigando pelo G4 pela incógnita que é o Botafogo. Depois de muita reformulação no elenco, continua tendo um bom elenco e a gente não sabe como é que o Renato Paiva vai se sair. Exatamente. Perdeu duas grandes peças, mas o time continua. Não, mesmo, o time né? continua, mas se a gente for olhar no banco de reservas, o banco de reservas na temporada passada era muito melhor do que nesse ano, pelo menos na minha concepção. E o Renato Paiva é uma incógnita. A gente não sabe como é que vai ser o Botafogo. A gente brinca aqui que a temporada do Botafogo começa em abril, mas é verdade. A gente não sabe como é que vai ser esse Botafogo. Vai encaixar? A gente não sabe, é uma incógnita, embora tenha um bom elenco. Então, diante disso, eu voto porque o Botafogo, se a gente for pensar bonitinho, o Botafogo tem um bom elenco. Tem. E aí, o do ano passado era muito melhor, mais ou menos. Defensivamente, do ano passado era muito pior, e esse ano é muito melhor, que tem o David Ricardo, tem o Jair, e no ano passado não tinha, né? As laterais, todo mundo tem seu reserva e é igual, né? O meio de campo, os volantes, né? Também tem muita capacidade. Mas o problema do Botafogo é a incógnita. Que mudou. É a incerteza. Não, eu acho que o Botafogo... Porque eu não sei, a gente não sabe se o elenco vai encaixar. O elenco do Botafogo é bom. Não. Mudou muitas peças, mas vieram outras. Se você fizer um paralelo de como começou o Botafogo em 2024 e como começou o Botafogo em 2025, o time de 2025 é melhor. É melhor, eu também acho. Como começou o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você. Porque o Botafogo foi receber as grandes peças no meio do ano. E por isso que eu acho que o Botafogo é o favorito ao título. Eu acho que sim. Eu acho que é, porque o elenco é bom. Porque a gente tem aquele impacto assim. E a gente fala muito da reformulação no futebol, né? Sim. O Botafogo teve coragem de reformular, de tirar e botar gente mais jovem, tirar a galera que ele achou que não era... Se é certo ou errado, a gente não sabe, mas foi a forma que o John entendeu de ventilar. Sem clubismo, graças a Deus. Então tá aí um pouquinho, né, da opinião da Fernanda, do Pedrosa e também do Venê Casagrande. A gente não vai colocar o vídeo todo, porque senão vai ficar meia hora aqui de discussão. Tem muitas informações ali, muita discussão. Não sei se vocês vão colocar só os times do Rio de Janeiro. Tem os paulistas, ó, colocaram ali Corinthians, Palmeiras, ó, ao vivo ali no Photoshop, não sei o que é aquilo. Mas a gente pode acompanhar aí um pouquinho, ó. Vou deixar pra vocês aqui o resultado final, pra gente não perder tanto tempo comentando, ó. Vou até deixar essa thumb aqui, ó. Vou colocar como thumb esse momento maravilhoso, ó. Z4, Mirassol, luta para não cair, Vitória, Ceará, Juventude e Sport, né? Cara, o Sport vem com um time bom, hein? Eu acho que esse Sport, ó, ele pode até brigar ali no meio de tabela. Tá muito bem o Sport nesse início de 2025. Meio de tabela, Fluminense, Vasco, Grêmio, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Eu acho que o Vasco tem chances ali de brigar para não cair. Sabe, eu acho que tem que tomar cuidado, esse Vasco aí tá muito mal nesse início de temporada.
Briga pelo G4 Santos, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Bahia. Acho que o Santos pode pegar um G7, G8 ali. Esse daí acho que é muito nessa linha. Favoritos ao título, deixa eu ver. Eu tiraria o Botafogo, acho que não vai brigar lá na ponta, sabe? Deixaria ali o Internacional, o Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo. Acho que esses daí também são os favoritos, é claro, Palmeiras porque tem um excelente time, né? Mas acho que Palmeiras e Botafogo hoje estão um nívelzinho abaixo. Se tivesse ali entre brigar pelo G4 e brigar pelo título, deixaria Botafogo e também o time do Palmeiras. Mas é claro, vocês podem concordar, discordar, opinar, comentem abaixo o que vocês acham. Vocês concordam ou discordam da minha opinião, também do que foi comentado pelos jornalistas? Opine aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!